O Evangelho de Shri Ramakrishna, por M. Mahendranath Gupta, um discípulo direto de Shri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 28. No Star Theatre, 1. Sexta-feira, 19 de setembro de 1884. Era o Mahalaya, dia sagrado dos hindus e de lua nova. Às 2 horas da tarde, Shri Ramakrishna estava em seu quarto com Mahendra Mukherjee, Priya Mukherjee, M. Baburão, Harish, Kishore e Latu. Alguns estavam sentados no chão, outros em pé ou andando de um lado para o outro. Asri estava sentado no pórtico. Rakal ainda estava em Vrindavana com Balaram. Mestre, aos devotos. Eu estava na casa do capitão em Calcutá. Era muito tarde quando regressei. Que natureza boa tem o capitão! Que devoção! Faz o arati diante da imagem. Primeiro movimenta um lampião com 3 luzes, depois um de uma luz e finalmente, um com cânfora queimando. Enquanto faz o culto fica em silêncio. Uma vez fez sinal para que eu me sentasse. Os olhos ficam inchados de emoção espiritual e parecem que haviam sido picados por vespas. Não pode cantar, mas sabe fazê-lo lindamente. Na presença da mãe senta-se num nível mais baixo, e ela, num banco alto. Seu pai foi um havildar do exército inglês. Segurava uma arma com uma das mãos e com a outra, adorava a Shiva. Seu empregado fez-lhe uma imagem de argila de Shiva. Antes de fazer o culto, não tocava nem em água. Ganhava 6.000 rúpias por ano. De vez em quando o capitão manda a mãe a Benares. 12 ou 13 empregados a atendem, o que custa muito caro. O capitão conhece a Vedanta, o Gita e o Bhagavata de cor. Diz que os senhores educados de Calcutá seguem o caminho dos mlechas. Nos primeiros anos praticou o Hatha Yoga. É por isso que acaricia minha cabeça gentilmente quando estou em Samadhi. A esposa adora a divindade com outra forma, a de Gopala. Não a achei tão avarenta. Conhece o Gita e outras escrituras. Que devoção o casal tem! Fizeram cabra ao curi. O capitão disse que poderiam comê-la durante 15 dias, mas a esposa disse, não, só 7 dias. Mas gostei. Servem um pouquinho de cada prato, mas hoje em dia dão-me boas porções porque como mais do que eles. Depois da refeição, ou o capitão ou a esposa me abana. São pessoas muito piedosas e mostram grande respeito aos homens santos. As pessoas do norte da Índia são muito dedicadas aos sadhus. Os filhos e sobrinhos de Jung Bahadur do Nepal uma vez vieram visitar o templo e mostraram grande respeito e humildade comigo. Uma vez uma jovem do Nepal veio ver-me com o capitão. Era grande devota e solteira, conhecia de cor o Gita Govinda. Dvarika Babu e outros queriam ouvi-la tocar. Quando cantou o Gita Govinda, Dvarika Babu ficou profundamente emocionado e limpou as lágrimas com um lenço. Perguntaram-lhe por que não havia se casado. Ela respondeu, sou ajudante de Deus. A quem mais vou servir? As pessoas respeitam-na como uma deusa, como recomendam as escrituras. A Mahendra Mukherjee e outros. Vou ficar muito feliz em saber que estão sendo beneficiados com suas visitas aqui. A.M. Por que as pessoas vêm aqui? Não sou muito letrado. M. A força de Deus está no Senhor. É por isso que há esse poder de atração. É o Espírito Divino que atrai. Mestre. Sim, esta é a atração de Yogamaya, a Shakti divina. Ela joga o feitiço. Deus executa sua lila com a ajuda de Yogamaya. O amor das gopis era como o apego de uma mulher ao amante. Estavam intoxicados de amor por Shri Krishna. Uma mulher que abriga amor ilícito não se dedica ao marido. Se lhe disserem que ele chegou, dirá: o que há que ele tenha vindo? A comida na cozinha. Pode servir-se. Mas se lhe falarem da chegada de um estranho jovial, bonito e inteligente, correrá para vê-lo e o espreitará atrás de um biombo. Vocês podem não concordar, dizendo: não vimos Deus.
Como podemos sentir-nos atraídos para ele? Como as gopis se sentiram atraídas para Krishna? Mas isto é possível. Não o conheço, apenas ouvi seu nome e fixei minha mente nele. Um devoto. Senhor, qual o significado do roubo das roupas das gopis por Shri Krishna? Mestre. Há 8 grilhões que prendem uma pessoa ao mundo. As gopis estavam livres de todos, menos de um, vergonha. Portanto Krishna libertou-as desse também, levando suas roupas. Ao alcançar Deus, fica-se livre de todos os grilhões. A Mahendra Mukherjee e outros. De modo algum as pessoas sentem-se atraídas para Deus. Somente as almas especiais sentem-se assim. Para amar Deus deve-se nascer com boas tendências. Se não, por que somente você, entre todas as pessoas de Bagabazar, vem aqui? Não se pode encontrar nada de bom num monte de esterco. Sem dúvida, o toque da brisa malaia transforma todas as árvores em sândalo. Mas há algumas exceções, o baniano, o algodoeiro e a ashvata, por exemplo. Aos irmãos Mukherjees, vocês têm posse. Se um homem sai do caminho da yoga, renasce numa família próspera e recomeça sua prática espiritual para a realização de Deus. Mahendra. Por que sai do caminho da yoga? Mestre. Enquanto pensa em Deus, o aspirante pode sentir uma grande vontade de gozo material. É este desejo ardente que o faz sair do caminho. Na próxima vida nascerá com tendências espirituais que não conseguiu pôr em ação em sua vida atual. Mahendra. Então, qual é o caminho? Mestra. Nenhuma salvação é possível para um homem enquanto tiver desejo, enquanto ansiar por coisas mundanas. Portanto, realize todos os seus desejos referentes à comida, roupas e sexo. Sorrindo, o que vocês dizem a respeito deste último? Legítimo ou ilegítimo? M e Mahendra riem. Não é bom alimentar desejos e anseios. Por esta razão eu costumava realizar todos os desejos que vinham à mente. Uma vez vi alguns doces coloridos em Burra-Bazar e quis comê-los. Trouxeram-me os doces e comi muitos. O resultado é que fiquei doente. Na minha infância, enquanto tomava banho no Ganges, vi um menino com uma joia de ouro em volta da cintura. Durante meu estado de intoxicação divina, senti desejo de ter uma joia semelhante. Deram-me uma, mas não consegui ficar com ela por muito tempo. Quando a pus, senti dentro de meu corpo a dolorosa subida de uma corrente de ar. É porque o ouro havia tocado minha pele. Usei a joia por alguns instantes e então, tive de pô-la de lado, caso contrário, teria de arrancá-la. Uma vez senti desejo de comer os doces famosos de diferentes cidades. Todos riem. Tive vontade de ouvir o recital musical do Xandi por Sambu. Depois de satisfazer aquele desejo, quis ouvir a mesma coisa por Rai Narayan. Este desejo também foi satisfeito. Naquela época muitos homens costumavam visitar o templo. Veio à mente o desejo de que deveria haver um depósito separado para supri-los com suas provisões. Mathur Babu construiu um. Foram dados aos sadhus comida, combustível e outras necessidades. Uma vez quis vestir roupas caras, bordadas de ouro e fumar um cachimbo de prata. Mathur Babu mandou-me a roupa nova e o cachimbo de água para fumar. Vestia e também fumei. Às vezes fumava reclinado, às vezes de outra maneira, às vezes com a cabeça para cima, e às vezes com a cabeça para baixo. Disse a mim mesmo: ó mente, isto é o que chamam fumar um cachimbo de prata. Imediatamente renunciei a ele. Fiquei vestido por mais alguns minutos e então, me despi. Comecei a pisar e a cuspir na roupa, dizendo: é isto a roupa cara. Somente aumenta o rajas de um homem. Racal estava morando em Vrindavana com Balaram. No começo escrevera cartas inflamadas, elogiando o lugar sagrado. Escrevera a M. É melhor de todos os lugares. Por favor, venha até aqui. Os pavões andam de um lado para outro e o tempo todo ouvem-se músicas religiosas e dança. Há um fluir interminável de felicidade divina.
Mas então Racal ficou doente com muita febre. Shri Ramakrishna, preocupado com ele, prometeu adorar a Mãe Divina para sua recuperação. Começou a falar de Racal. Mestre! Racal teve seu primeiro êxtase religioso sentado, massageando meus pés. Um erudito do Bhagavata explicava o livro, no quarto. Enquanto Racal ouvia suas palavras, estremecia de vez em quando para, em seguida, ficar totalmente imóvel. Seu segundo êxtase foi na casa de Balaram Bose. Naquele estado não podia sentar-se ereto, ficava deitado no chão. Racal pertence ao campo do Deus pessoal. Retira-se se alguém fala a respeito do Deus impessoal. Jurei adorar a Mãe Divina quando ele se recuperar. Veja, renunciou a seu lar e parentes, e entrega-se integralmente a mim. Fui eu quem o enviou a sua esposa de vez em quando. Tem ainda um pequeno desejo de se divertir. Apontando para M, Racal escreveu a ele em Vrindavana, dizendo que é um lugar maravilhoso, os pavões andam de um lado para o outro. Agora deixe que os pavões tomem conta dele. Ele realmente colocou-me num aperto. Racal tem estado com Balaram em Vrindavana. Ah, que natureza linda Balaram tem! É apenas por minha causa que não vai para Orissa, onde sua família possui uma propriedade. O irmão suspendeu sua mesada mensal e escreveu-lhe: Fique conosco aqui. Por que tem que gastar tanto dinheiro em Calcutá? Mas ele não ouviu. Estava vivendo em Calcutá porque quer me ver. Que devoção a Deus! Ocupa-se dia e noite com adoração. Seu jardineiro sempre faz grinaldas de flores para a divindade. Resolveu passar 4 meses por ano em Vrindavana a fim de reduzir as despesas. Possui uma pensão mensal de 200 rúpias. Por que gosto tanto desses rapazes? Ainda estão intocados por mulher e ouro. Sei que pertencem à classe dos Nityasidas, os sempre perfeitos. Quando Narendra chegou aqui pela primeira vez, estava vestido com roupas sujas, mas os olhos e o rosto indicavam algo interior. Naquela época não conhecia muitas canções, apenas uma ou duas. Vamos voltar uma vez mais, ó mente, para nossa própria morada. Ó Senhor, devem meus dias passar tão totalmente em vão? Sempre que vinha aqui, eu conversava somente com ele, embora o quarto estivesse cheio de gente. Dizia-me: por favor fale com eles, e então eu falava com os outros. Fiquei enlouquecido à vista dele e chorei por ele na chácara de Jadu Malik. Chorei aqui também, segurando a mão de Folana que me disse: Senhor, não deve comportar-se desta maneira por um simples rapaz caiasta. Um dia o Brahmin gordo disse-me a respeito de Narendra, com as mãos postas: Senhor, ele tem pouca educação. Por que o senhor deveria ficar tão inquieto por ele? Favanat e Narendra são um par. São como homem e mulher. Pedi a Favanat para alugar uma casa perto de Narendra. Ambos pertencem ao campo da realidade sem forma. Proíbo os jovens de passarem muito tempo com mulheres ou visitá-las com muita frequência. Aripada caiu nas garras de uma mulher da seita Gospara. Ela demonstra amor maternal por ele, mas Aripada é uma criança e não entende o real significado. As mulheres daquela seita agem desta maneira, quando veem rapazes. Entendo que Aripada deita em seu colo e ela lhe dá comida na boca. Vou lhe dizer que isto não é bom. Este sentimento maternal leva a uma queda. As mulheres desta seita praticam disciplina espiritual na companhia de homens, olham os homens como Krishna. Um mestre desta seita pergunta a uma devota: Você já encontrou seu Krishna? E ele responde: Sim, já encontrei o meu Krishna. Outro dia aquela mulher veio aqui. Observei a maneira como olhava em volta e não aprovei. Disse-lhe: Você pode tratar Aripada como quiser, mas não alimente nenhum sentimento errado por ele. Os rapazes estão agora, no estágio de sadhana. São aspirantes. Para eles, a única coisa é a renúncia. Um sannyasi não deve olhar nem mesmo para o retrato de uma mulher. Digo-lhes: não se sente do lado de uma mulher, nem fale com ela, mesmo que ela seja uma devota. Vocês poderão dizer uma ou duas palavras a elas em pé.
Mesmo uma alma perfeita deve seguir este preceito para sua proteção, e também, para servir de exemplo aos outros. Quando as mulheres vêm a mim, também lhes digo depois de algum tempo, vão visitar os templos. Se não se levantam, deixo o aposento. Outros aprenderão com meu exemplo. Podem me dizer por que todos esses jovens e vocês me visitam? Deve haver qualquer coisa em mim, ou por que todos deveriam sentir tanta força, tanta atração? Uma vez visitei a casa de Hridaya em Sirhori. Dali fui a Shambhazar. Tive a visão de Gauranga antes de entrar na vila e compreendi que ali iria encontrar os devotos de Gauranga. Durante 7 dias e 7 noites fui cercado por uma grande multidão. Que atração! Nada a não ser kirtan e dança, dia e noite. As pessoas ficavam em filas sobre os muros e até nas árvores. Fiquei na casa de Natavar Goswami. Estava lotada de gente dia e noite. De manhã eu fugia para a casa de um tecelão, para um pequeno descanso. Ali também vi que depois de algum tempo, as pessoas juntavam-se, levavam tambores e pratos e tocavam o tambor constantemente. Tacuti, tacuti. Só podíamos almoçar às 3 da tarde. Em todos os lugares espalhou-se a notícia de que havia chegado um homem que morrera 7 vezes e voltara à vida novamente. Hridaya arrastava-me para longe da multidão, para um campo de arroz, com medo que eu tivesse um ataque de apoplexia, devido ao calor. A multidão nos seguia, como uma fileira de formigas. Novamente os pratos e o interminável tacuti. Tacuti. Dos tambores. Hridaya repreendia-os, dizendo: por que nos incomodam dessa maneira? Por que nunca conseguimos ouvir o kirtan? Os sacerdotes Vaishnavas da vila chegaram e quase brigaram. Pensaram que eu ia tirar-lhes parte das doações dos devotos, mas logo descobriram que eu não tocava numa peça de roupa ou mesmo, num fio. Alguém comentou que eu era um Brahmajnani. Então os Pundis Vaishnavas quiseram me testar. Um disse: por que ele não tem um rosário e uma marca na testa? Outro respondia: caíram como um galho seco de um coqueiro. Foi lá que aprendi esta ilustração do galho seco de um coqueiro. Os upadis, limitações, caem quando se alcança o conhecimento. As pessoas vinham em multidões, até de vilarejos distantes. Passavam a noite lá. Em Shambhazar aprendi o significado da atração divina. Quando Deus encarna-se na Terra, atrai pessoas com a ajuda de Yogamaya, seu poder divino. As pessoas ficam enfeitiçadas. Eram mais ou menos 3 horas da tarde. O mestre estava conversando com os irmãos Mukherjees e outros devotos, quando Radhika Goswami, um erudito Vaishnava, chegou e inclinou-se ante ele. Esta era sua primeira visita ao mestre. Radhika Goswami sentou-se. Mestre, o senhor é um descendente de Advaita? Goswami. Sim, senhor. A isso o mestre saudou-o com as mãos postas. Mestre, o senhor é um descendente do Advaita Goswami. Deve ter herdado alguns de seus traços. Uma mangueira que dá mangas doces produz somente mangas doces e não amargas. Naturalmente acontece que algumas árvores produzem mangas grandes e outras pequenas, depende do solo. Não é verdade? Goswami, humildemente. Senhor, o que eu sei? Mestre, o que quer que você diga, outros não o deixarão tão facilmente. Os Brahmins, por mais imperfeitos que sejam, são reverenciados por todos por terem nascido nas linhas de grandes sábios. A.M. Conte-nos a história de Shakashila. M. ficou em silêncio. Mestre, se um dos seus ancestrais tiver sido uma grande alma, certamente o puxará para cima, por mais sem valor que o senhor seja. Quando o rei Duryodhana e seus irmãos foram capturados pelos Gandharvas, Yudhishthira libertou-os apesar do rei Duryodhana ser seu inimigo e o ter banido para a floresta. Além disso, deve-se mostrar respeito pela roupa religiosa. Mesmo uma simples roupa lembra a mente o objeto real. Chaitanya uma vez vestiu um asno com roupa religiosa e prosternou-se ante ele. Por que as pessoas inclinam-se diante de um Shankashila?
Quando Kansa estava a ponto de matar a Mãe Divina, ela fugiu tomando a forma de um Shankashashila. Mesmo hoje em dia as pessoas veneram este pássaro. Um inglês havia chegado do cantão de Chanak. Os sepois saudaram-no. Coar Sim explicou-me, a Índia está sob o domínio inglês, portanto, deve-se estudar o inglês. Os Shaktas seguem os Tantras e os Vaishnavas, os Puranas. Não há qualquer mal para os Vaishnavas falarem publicamente sobre suas práticas espirituais, mas os Shaktas mantêm segredo a respeito das suas. Por esta razão é muito difícil compreender um Shakta. A Goswami. Todos os senhores são boas pessoas. Quanto japa praticam? Como cantam o nome de Hari? Goswami, humildemente. Oh não! Fazemos muito pouco. Sou um grande pecador. Mestre, sorrindo. O senhor é muito humilde. É bom, mas há também um outro caminho. Canto o nome de Hari. Como posso ser um pecador? Aquele que com frequência repete, sou pecador, sou mau, realmente torna-se um pecador. Que falta de fé! Um homem canta tanto o nome de Deus e ainda fala de pecado. Radhika Goswami ouvia essas palavras com admiração. Mestre! Em Vrindavana vesti a roupa de Vaishnava durante 15 dias. Aos devotos, pratiquei as disciplinas de todos os caminhos, cada uma por alguns dias, senão não teria encontrado paz de espírito. Sorrindo, pratiquei todas as disciplinas, aceito todos os credos. Respeito os Shaktas, os Vaishnavas e também os Vedantistas. É por isso que pessoas de todas as seitas vêm aqui, e cada uma pensa que pertenço à sua escola. Respeito, também, os modernos Brahmajanis. Um homem possuía uma tina cheia de uma tintura especial. Era dotada de uma propriedade tão maravilhosa, que as pessoas poderiam tingir suas roupas da cor que desejassem, simplesmente mergulhando-as nela. Um homem esperto disse ao dono da tina, tinja minha roupa com a cor de sua tintura. Todos riem. Por que eu haveria de ser unilateral? A ideia de que as pessoas de uma determinada seita não virão a mim, não me assusta. Não me importo nem um pouco, se as pessoas vêm a mim ou não. O pensamento de manter uma pessoa sob meu controle jamais passa pela minha cabeça. Adarsen pediu-me para interceder junto à Mãe Divina, por uma boa posição para ele, mas não a obteve. Se isso mudou seu pensamento a meu respeito, que me importa? Uma vez na casa de Keshav, encontrei-me num estado de espírito diferente. Os Brahmos sempre falam do impessoal. Portanto, disse a Mãe Divina, em êxtase. Mãe, por favor, não venhas aqui, eles não acreditam em tuas formas. Radhika Goswami ouviu estas palavras do mestre, contra o sectarismo e permaneceu em silêncio. Mestre, sorrindo. Vijay está atualmente num maravilhoso estado mental. Cai ao chão enquanto canta o nome de Hari, dedica-se ao Kirtan, meditação e outras práticas espirituais diante das imagens pela manhã e agora, veste roupa ocre e prosterna-se diante das imagens de Deus. Uma vez acompanhou-me até a escola de Gadadhar. Mostrei-lhe o lugar onde Gadadhar costumava meditar. Imediatamente Vijay prosternou-se. Novamente prosternou-se diante do quadro de Chaitanya Deva Goswami. E a imagem Radha Krishna? Mestre! Prosternou-se também. Vijay segue todas as convenções da vida religiosa. Goswami. Ele agora pode ser aceito na sociedade Vaishnava. Mestre! As opiniões das pessoas não contam muito para ele. Goswami. Não quero dizer isto. Ao aceitá-lo a sociedade Vaishnava ficará honrada. Mestre! Ele me respeita muito, mas é difícil se chegar até ele. Um dia é chamado a Dhaka, no dia seguinte a um outro lugar. Está o tempo todo ocupado. Sua presença criou um problema no Sadharam Brahmo Samaj. Goswami. Por quê, senhor? Mestre. Os Brahmos disseram-lhe, você se mistura com pessoas que adoram o Deus com forma. É um idólatra. Vijay é liberal e correto. Sem pureza,
não se tem a graça de Deus. Shri Ramakrishna conversava com os irmãos Mukherjees. Mahendra, o mais velho, tinha seu próprio negócio. Priyanath, o mais jovem, era engenheiro. Depois de economizar alguma coisa, abandonaram o emprego. Mahendra tinha 35 ou 36 anos. Os irmãos tinham casas, tanto no interior, como em Calcutá. Mestre, sorrindo. Não fique simplesmente sem fazer nada, porque sua consciência espiritual tenha despertado um pouco. Vá em frente, além da floresta de sândalo, há outras coisas mais valiosas, minas de prata, minas de ouro e assim por diante. Priya, sorrindo. Senhor, nossas pernas estão presas. Não podemos ir em frente. Mestre. Que importa se as pernas estão presas? O importante é a mente. Escravidão e liberdade estão na mente. Ouça uma história. Havia dois amigos. Um foi a uma casa de prostituição e o outro, a um recital do Bhagavata. Que vergonha! Pensou o primeiro. Meu amigo está assistindo a uma palestra espiritual, mas veja onde eu caí. O segundo amigo disse a si mesmo. Que vergonha para mim! Meu amigo está se divertindo, mas quão estúpido sou! Depois da morte, a alma do primeiro foi levada a Vaikunta pelo mensageiro de Vishnu, enquanto que a do segundo foi levada para o mundo inferior de Yama. Priya. Mas a mente não está sob meu controle. Mestre. Como é isto? Abhyasa Yoga, yoga pela prática. Continue com a prática e descobrirá que a mente seguirá qualquer direção que lhe der. A mente é como uma roupa branca recém-chegada da lavanderia. Ficará vermelha se a mergulhar numa tintura vermelha, ou azul se a mergulhar numa azul. Terá a cor de qualquer tintura em que se mergulhar. A Goswami. O senhor quer perguntar-me alguma coisa? Goswami. Não, senhor. Estou satisfeito de tê-lo visto e ouvido suas palavras. Mestre. Vá visitar os templos. Goswami, muito humildemente. O senhor pode cantar algo sobre Shri Chaitanya? O mestre concordou e cantou. Por que meu corpo ficou tão dourado? Não é tempo disto ocorrer, muitas épocas devem passar, antes que eu apareça como Gauranga. Novamente. Gora olha para Vrindavana e correm lágrimas de seus olhos, numa exuberante alegria, ri e chora, dança e canta, toma um pedaço de madeira por Vrindavana, o oceano pelo Yamuna azul. Rola no chão por amor de Ari. Depois de cantar, o mestre continuou a conversar. Mestre, a Goswami. Cantei canções adequadas a seu temperamento Vaishnava, mas tenho que cantar de maneira diferente quando Shaktas ou outros vêm aqui. Aqui, vêm pessoas de todas as seitas, Vaishnavas, Shaktas, Kartabajas, Vedantistas e também, membros do moderno Brahmo Samaj. Portanto, encontram-se aqui todos os ideais e atitudes. É pela vontade de Deus que diferentes religiões e opiniões existem. Deus dá a diferentes pessoas o que elas podem digerir. A mãe não dá pilau de peixe a todos os seus filhos. Nem todos podem digerir. Assim prepara simples sopa de peixe para alguns. Cada um aprecia seu ideal especial e segue uma própria natureza. Para o Baruari, provém-se várias imagens porque as pessoas de seitas diferentes vão participar dele. Ali são vistas imagens de Radha Krishna, Shiva Durga e Sita Rama, diferentes imagens em diversos lugares. Uma multidão junta-se ante cada imagem. Os Vaishnavas passam a maior parte do tempo diante da imagem de Radha Krishna, os Shaktas diante de Shiva Durga, e os devotos de Rama, diante de Sita Rama. Mas é bem diferente com aqueles que não têm a mente espiritualizada. No Barueri vê-se também uma outra imagem, uma prostituta batendo em seu amante com um cabo de vassoura. As pessoas ficam boquiabertas e gritam para os amigos: o que estão olhando aí? Venham! Olhem isto! Todos riem. Radhika Goswami saudou o mestre e despediu-se. Eram mais ou menos 5 horas. O mestre estava no pórtico semicircular oeste com Baburão, Latu, os irmãos Mukherjees,
M e outros devotos. Mestre, a M e outros. Por que eu seria unilateral? Os Goswamis pertencem à escola Vaishnava e são muito beatos. Pensam que somente sua opinião é a correta e todas as outras, erradas. Minhas palavras o golpearam duramente. Sorrindo, deve-se bater no elefante na cabeça com o chuço porque é o lugar mais sensível deste animal. Shri Ramakrishna começou a contar aos jovens umas anedotas engraçadas. Mestre, os devotos. Não dou aos jovens dieta puramente vegetariana. De vez em quando dou-lhes um pouco de água cheirando a peixe. Caso contrário, por que viriam? Os irmãos Mukherjees deixaram o pórtico e foram dar uma volta no jardim. Mestre, A.M. Será que os Mukherjees ofenderam-se com meus gracejos? M. Por quê? O capitão diz que o senhor é como uma criança. Depois de realizar Deus, o homem torna-se como uma criança. Mestre. Sim, às vezes ele se comporta como um menino, outras como um rapaz. Como o menino é muito despreocupado e pode usar uma linguagem frívola. Como o rapaz, quando ensina os outros, é como um leão rugindo. Seria bom que você explicasse meu estado mental aos Mukherjees. M. Não preciso fazer isto. Será que não tiveram o bom senso de perceber? Novamente o mestre alegrou-se com os rapazes. Depois disse a um dos devotos. Hoje é lua nova. Vá ao templo de Kali. Era o entardecer. Ouviu-se o som do gongo, pratos e outros instrumentos usados no serviço vespertino dos templos. O mestre disse a Baburão. Venha comigo ao templo de Kali. Ambos foram ao templo, acompanhados de M. Ao ver Ari sentado no pórtico, o mestre disse. O que é isto? Ele está em transe? Ao atravessar o pátio, o mestre e os devotos pararam por um minuto, defronte ao templo de Radhakanta para observar o culto. Continuaram em direção ao santuário de Kali. De mãos postas, o mestre orou à Mãe Divina. Ó Mãe Divina Abrahamamai! Chegando à plataforma elevada defronte do santuário, inclinou-se profundamente ante a imagem. O Arati prosseguia, entrou no santuário e abanou a imagem. O culto da tarde terminou. Os devotos inclinaram-se ante a divindade. Era a noite de lua nova. O mestre estava em êxtase. Gradualmente seu estado aprofundou-se em êxtase intenso. Voltou a seu quarto, cambaleando como um bêbado, segurando a mão de Baburão. Um lampião foi aceso no pórtico. O mestre sentou-se ali por alguns minutos, cantando Arion, 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 e outras sílabas místicas dos tantras. Logo voltou a seu quarto, sentando-se no pequeno divã, olhando para o leste. Ainda estava totalmente absorvido em fervor divino. Disse a Mãe Divina. Mãe, que eu fale primeiro e depois, tu, hajas. Que insensatez! O que significa falar? Não é nada, somente um sinal. Um homem diz, vou comer. Um outro também diz, não ouvirei a respeito disso. Bem, mãe, suponhamos que eu tivesse dito que não comeria, mesmo assim não continuaria sentindo fome? É possível que tu só ouças quando alguém ora em voz alta e não, quando tem anelo interior. Tu és o que és. Então, por que falo? Por que oro? Faço o que me mandas fazer. Oh, que confusão! Por que tu me fazes discutir? Enquanto Shri Ramakrishna falava desta maneira com Deus, os devotos ouviram suas palavras maravilhosas. Os olhos do mestre caíram sobre eles. Mestre, aos devotos. Deve-se dar boas tendências para se realizar Deus. Deve-se ter feito algo, alguma forma de tapásia honesta, ou em outra vida. Quando tiraram as roupas de Draupadi ela, chorando sinceramente, orava a Deus. Deus revelou-se a ela e disse-lhe, procure lembrar-se se alguma vez presenteou alguém com uma roupa. Então sua modéstia será preservada. Draupadi respondeu, sim, agora me lembro. Uma vez um rishi estava tomando banho, quando sua tanga foi levada pela correnteza.
Rasguei metade de minha roupa e dei-lhe. Portanto o Senhor disse: então não tem nada a temer. M estava cantando no pequeno capacho. Mestre, a M. Você entendeu o que eu disse? M. Sim, senhor. O senhor falou de tendências herdadas. Mestre. Repita o que eu disse. M repetiu a história de Draupadi. Asra entrou no quarto. Nos últimos 2 anos estava morando com Shri Ramakrishna no templo. Havia encontrado o mestre pela primeira vez em 1880 em Sirhori, na casa de Hridai, sobrinho do mestre. A cidade natal de Asra ficava perto de Sirhori, onde possuía uma propriedade. Já na juventude sentira vontade de renúncia e procurava a companhia dos santos e devotos. O mestre lhe havia pedido para viver com ele em Dakshineswar e cuidasse de suas necessidades. A mente de Asra era uma mistura de estados religiosos não bem assimilados. Professava o caminho do conhecimento, desaprovando a atitude de Bhakti de Shri Ramakrishna e seu amor pelos jovens devotos. Às vezes considerava o mestre uma grande alma, mas também fazia pouco dele, como se fosse um ser humano comum. Permanecia a maior parte do tempo passando o rosário e criticava Rakal e os outros jovens por sua indiferença à prática. Era um forte defensor das convenções religiosas e regras de conduta, fazendo disso um capricho. Estava com mais ou menos 38 anos. Quando Asra entrou, o mestre ficou distraído e nesse estado, começou a conversar. Mestre! A Asra. Em princípio o que você faz está certo, mas a aplicação não é inteiramente correta. Não busque erro em ninguém, nem mesmo no inseto. Assim como você ora a Deus por devoção, reze também para que não possa encontrar defeitos em ninguém. Asra. Deus ouve nossa prece por Bhakti? Mestre. Com certeza. Posso assegurar-lhe isso 100 vezes, mas a oração deve ser autêntica e sincera. As pessoas sinceras choram por Deus como fazem por sua esposa e filhos? Em Kamarpukura, a esposa de um certo homem adoeceu. O homem, pensando que ela não ia se recuperar, começou a tremer e estava prestes a desmaiar. Quem se sente assim por Deus? Asra ia tomar a poeira dos pés do mestre. Mestre, encolhendo-se. O que é isto? Asra. Por que eu não tomaria a poeira dos pés de quem tão bondosamente me manteve com ele? Mestre. Satisfaça a Deus e todos ficarão satisfeitos. Se ele ficar contente, o mundo inteiro ficará contente. Uma vez o Senhor comeu um pouco de verdura da panela de Draupadi e disse: ah, estou satisfeito. Imediatamente o mundo inteiro e todos os seres vivos ficaram satisfeitos, sentiram como se tivessem comido até a saciedade. Estava o mundo satisfeito ou sentiu-se assim quando rishis comiam? A Asra, uma alma perfeita, mesmo depois de alcançar o conhecimento, pratica devoções ou observa cerimônias religiosas para dar exemplo aos outros. Vou ao templo de Kali e inclino-me ante as figuras sagradas do meu quarto, portanto, outros fazem o mesmo. Além do mais, se um homem se habitua a tais cerimônias, sente-se inquieto se não as observar. Um dia vi um sannyasi sob um banyan. Havia posto o salagrama no mesmo tapete em que estavam as sandálias do seu guru e começou a adorá-las. Eu lhe disse: se você alcançou conhecimento a esse ponto, então, por que toda essa adoração formal? Ele respondeu: que diferença faz? Uma vez que faço tudo mais, por que não fazer isso também? Às vezes ofereço flores aos pés do guru, às vezes a Deus. Não se pode renunciar ao trabalho, enquanto se tem um corpo. As borbulhas se produzem, enquanto houver lama no fundo do lago. A Asra, se existe conhecimento de um, também existe conhecimento de muitos. O que se consegue com um simples estudo das Escrituras? As Escrituras contêm uma mistura de areia e açúcar, por assim dizer. É muito difícil separar o açúcar da areia. Deve-se aprender a essência das Escrituras de um mestre ou de um sadhu. Depois, quem se importa com livros?
Aos devotos juntem todas as informações e mergulhem. Suponhamos que um cântaro tenha caído num certo lugar de um lago. Localizem o lugar e mergulhem ali. Deve-se aprender a essência das escrituras dadas pelo guru e praticar sadhana. Se uma pessoa seguir corretamente a disciplina espiritual, vê Deus diretamente. Disse que a disciplina está corretamente seguida, somente quando se mergulha nela. O que um homem ganha simplesmente raciocinando sobre as palavras das Escrituras? Ah, que tolos! Discriminam até a morte sobre uma informação a respeito do caminho. Jamais mergulham. Que pena! Podem dizer que ainda que mergulhem profundamente, correm o perigo de tubarões e crocodilos, de luxúria e raiva. Mas mergulhem depois de terem esfregado no corpo pasta de açafrão, e tubarões e crocodilos não se aproximarão. O açafrão é a discriminação e a renúncia. Aos devotos. Deus fez-me passar pelas disciplinas de vários caminhos. Primeiramente segundo os Puranas, em seguida segundo os Tantras e também, segui as disciplinas dos Vedas. Em primeiro lugar pratiquei sadhana no Panchavati. Fiz um bosque de plantas tulsi onde costumava sentar-me e meditar. Às vezes chorava com o coração anelante, mãe, mãe, ou então, Rama, Rama. Ao repetir o nome de Rama, às vezes assumia a atitude de Hanuman e prendia uma cauda no final do osso da coluna dorsal. Estava intoxicado de Deus. Naquela época costumava colocar uma roupa de seda e adorar a divindade. Que alegria experimentava naquela adoração! Pratiquei a disciplina dos Tantras sob a árvore Bel. Naquela época não via diferença entre o tulsi sagrado e qualquer outra planta. Naquele estado às vezes comia os restos da comida de um chacal, comida que ficava exposta a noite inteira, parte da qual poderia ter sido comida pelas cobras ou outros animais. Sim, comia aqueles restos. Às vezes, montado num cachorro, alimentava-o com luxis. Eu mesmo comia um pedaço de pão. Compreendi que o mundo inteiro estava pleno de Deus. Não se pode ter realização espiritual sem destruir a ignorância, por isso assumi a atitude de um tigre devorando a ignorância. Ao praticar as disciplinas dos Vedas, tornei-me um sannyasi. Costumava deitar-me no chandni e dizer a Hridai: sou um sannyasi. Vou tomar minhas refeições aqui. Fiz um voto à Mãe Divina que me mataria se não visse Deus. Disse-lhe: ó Mãe, sou um tolo. Por favor, ensina-me o que contém os Vedas, Puranas, Tantras e outras escrituras. A mãe disse-me: a essência da Vedanta é que somente Brahma é real e o mundo ilusório. O Brahman Satchitananda, descrito nos Vedas, é Shiva Satchitananda dos Tantras e Krishna Satchitananda dos Puranas. A essência do Gita é o que se obtém repetindo-se a palavra 10 vezes. Torna-se Taji, que significa renúncia. Depois da realização de Deus, quão abaixo estão os Vedas, a Vedanta, os Puranas, os Tantras. A Asra não posso pronunciar a palavra Om em Samadhi. Por que isso? Não posso dizer Om a não ser que desça muito abaixo do estado de Samadhi. Tive todas as experiências que se deve ter segundo as Escrituras, depois da percepção direta de Deus. Comportava-me como uma criança, como um louco, como um fantasma ou como uma coisa inerte. Tive as visões descritas nas Escrituras. Às vezes via o universo cheio de faíscas de fogo. Outras vezes via todos os quadrantes brilhando com luz, como se o mundo fosse um lago de mercúrio. De novo, vi todos os quadrantes iluminados como que por velas romanas. Assim podem ver que minhas experiências correspondem àquelas descritas nas Escrituras. Depois me foi revelado que o próprio Deus tornou-se o universo e todos os seres vivos e os 24 princípios cósmicos. É como o processo de evolução e involução. Oh, em que estado Deus me mantinha naquela época! Mal terminava uma experiência, logo sobrevinha uma outra. Era como o movimento da máquina de descascar, assim que um lado desce, o outro sobe. Via Deus quando estava em meditação, em Samadhi, e vi o mesmo Deus quando minha mente voltava ao mundo exterior.
Quando olhava para este lado do espelho, via somente Deus, e ao olhar para o lado contrário, via o mesmo Deus. Os devotos ouviam extasiados suas palavras. Aos irmãos Mukherjees, o capitão realmente é agora um sadaka. Não é absolutamente verdadeiro que a simples posse de riqueza cria apego. Sambu Malik costumava dizer: e Hridai, Hridu, já juntei minhas coisas e estou pronto para a viagem. Disse-lhe: Deus me livre. Por que diz palavras tão nefastas? Não, respondeu Sambu. Por favor, abençoe-me para que eu possa pôr de lado todas essas possessões e ir para Deus. Os devotos de Deus nada têm a temer. São seus íntimos. Ele sempre os protege. Certa vez Duryodhana e seus irmãos foram aprisionados pelos Gandharvas. Yudhishthira os libertou e disse: se nossos parentes estão em luta, essa é a nossa desgraça. Eram mais ou menos 9 horas da noite. Os irmãos Mukherjee já estavam prontos para regressar a Calcutá. Podia ouvir o Kirtan, cantado no templo de Vishnu. Um devoto disse que Arisa e Latu estavam lá, cantando. Shri Ramakrishna e os devotos foram ao templo de Vishnu e saudaram a divindade. Os brahmins pertencentes ao corpo de funcionários do templo, e também os sacerdotes, cozinheiros e servos cantavam o Kirtan. Permaneceu de pé por alguns minutos e animou os cantores. No caminho de volta para o quarto, comentou com os devotos: vejam, alguns dão polimento aos metais, e outros vão às casas de prostituição. O mestre voltou a seu quarto e sentou-se. Logo os cantores chegaram e inclinaram-se profundamente ante ele. O mestre disse-lhes: deve-se lutar muito, dançando e cantando o nome de Deus, como as pessoas fazem, para ganhar dinheiro. Pensei em me unir a vocês na dança, mas vi que fizeram tudo bem. Temperam curry com todos os condimentos. O que podia acrescentar? Seria bom se, de vez em quando, cantassem hinos religiosos assim. Os irmãos Mukherjee saudaram o mestre. Sua carruagem estava pronta, perto da varanda norte do quarto. O mestre, de pé, olhava na direção norte. À sua esquerda estava o Ganges, à sua frente, o Narraba, o jardim e o Kuti, à direita a estrada levando ao portão. A noite estava escura e um devoto trouxera uma lanterna para iluminar o caminho para os visitantes. Um a um os devotos inclinaram-se e tomaram a poeira dos pés do mestre. A carruagem parecia sobrecarregada para os cavalos. O mestre disse: não há gente demais na carruagem? Shri Ramakrishna permaneceu de pé. Enquanto a carruagem se distanciava, os devotos olharam para trás, para ver o rosto do mestre brilhando de compaixão e amor. Domingo, 21 de setembro de 1884. Um grande número de devotos estava no quarto de Shri Ramakrishna, entre eles Ram, Mahendra Mukherjee, M. e Shunilal. Este último acabara de chegar de Vrindavana, para onde fora com Rakal e Balaram, mas estes últimos ainda permaneciam lá. Nitya Gopal também estava lá. O mestre começou a conversar com Shunilal sobre Vrindavana. Mestre, como vai Rakal? Shuni. Está muito bem agora, senhor. Mestre. Nitya Gopal não está voltando? Shuni. Ele ainda estava lá quando saí. Mestre. Quem vai trazer sua família de volta? Shuni. Balaram Babu disse-nos que arrumaria alguém de confiança. Não mencionou ninguém. Shri Ramakrishna falou com Mahendra Mukherjee sobre Narayan, um rapaz de 16 ou 17 anos, que visitava o mestre com frequência e era muito querido. Mestre. Ele não tem maldade, não é? A simples pronúncia da palavra não tem maldade encheu o mestre de grande alegria. Mahendra. Sim, senhor. Mestre, sua mãe veio aqui outro dia. Fiquei um pouco assustado ao ver que era uma mulher orgulhosa. Naquele dia viu que o capitão, você e muitos outros também me visitam. Deve ter compreendido que ela e o filho não são as únicas pessoas a virem aqui. Todos riem. Havia um pouco de açúcar candy no quarto e ela comentou que era de boa qualidade.
Isto lhe mostrou que não havia falta de comida aqui. Diante dela, disse a Baburão para guardar alguns doces para ele e Naran. A mãe de Ganu disse que Naran sempre aborrecia sua mãe, com o pagamento do barco, para vir aqui. Sua mãe me disse, por favor peça a Naran para concordar em se casar. Respondi, tudo depende do destino de cada um. Por que deveria interferir? Todos riem. Naran está indiferente aos estudos. Sua mãe disse, peça-lhe para prestar um pouco mais de atenção. Então eu disse a Naran, dedique-se a seus estudos. Sua mãe disse, por favor fale seriamente com ele. Todos riem. A Shunilau. Por que Gopal não vem aqui? Shunilau. Está com disenteria. Mestre. Está tomando algum remédio? Shri Ramakrishna planejava ir à apresentação do Chaitanya Lila no Star Theatre. Mahendra Mukherjee devia levá-lo a Calcutá em sua carruagem. Estava falando sobre a escolha de bons lugares. Alguns sugeriram que poderiam ver bem a peça da galeria, ao preço de 1 rúpia. Han disse, oh não! Vou providenciar um camarote para ele. O mestre riu. Uns devotos disseram que prostitutas tomavam parte na peça, fazendo o papel de Nimai, Nitai e outros. Mestre, aos devotos. Vou olhá-las como a própria mãe bem-aventurada. O que acontece se uma delas faz o papel de Chaitanya? Um pudim de maçã de imitação faz lembrar o pudim com a fruta verdadeira. Uma vez, enquanto caminhava por uma estrada, um devoto de Krishna viu algumas árvores babla. Imediatamente entrou em êxtase. Lembrou-se que a madeira das árvores babla foi usada nos cabos das pás com as quais o jardineiro do templo de Chamazundar cavava. As árvores imediatamente lembraram-lhe Krishna. Certa vez levaram-me ao Maidan, em Calcutá, para ver a subida de um balão. Ali vi um menino inglês apoiado numa árvore, com o corpo dobrado em 3 lugares. Esta cena trouxe-me imediatamente a visão de Krishna e entrei em Samadhi. Uma vez Chaitanya Deva atravessava um vilarejo. Alguém disse-lhe que o corpo do tambor, usado no Kirtan, era feito da terra daquela vila e imediatamente entrou em êxtase. Radha não conseguia controlar-se à vista de uma nuvem, ou da garganta azul de um pavão. Isso despertava em sua mente o pensamento de Krishna e entrava em êxtase. O mestre ficou em silêncio por pouco tempo e logo retomou a conversa. Mestre, Radha havia alcançado Mahabhava. Não havia desejo detrás do amor das gopis. Um verdadeiro amante não deseja nada de Deus. Ora somente por puro amor. Não deseja nem poderes nem milagres. Possuir poderes ocultos ocasiona muitos problemas. Não tem senão-me isto com uma história. Um homem que adquiriu poderes ocultos, estava sentado na praia, quando caiu uma tempestade. Isto aborreceu-o. Disse então, que cesse a tormenta, suas palavras tinham que se cumprir. Nesse momento o navio navegava a plena vela. Quando a tempestade parou abruptamente, o navio afundou. Os passageiros morreram e o pecado causado pelas mortes caiu sobre o homem. Por causa desse pecado, perdeu os poderes ocultos e foi para o inferno. Uma vez um sadhu adquiriu muitos poderes ocultos dos quais se envaidecia, mas como era um homem bom, tinha a seu favor alguns méritos decorrentes de austeridade anterior. Um dia o Senhor, disfarçado de homem santo, aproximou-se e disse-lhe: Reverenciado Senhor, ouvi falar que o Senhor possui poderes ocultos. O sadhu recebeu o Senhor cordialmente e pediu-lhe para se sentar. Justamente nesse momento passava um elefante. O Senhor, disfarçado de homem santo, disse ao sadhu: Reverenciado Senhor, pode matar esse elefante, se quiser? O sadhu respondeu: Sim, é possível. Assim dizendo, pegou um pouco de terra, murmurou alguns mantras e atirou-a no elefante. O animal debateu-se por algum tempo e caiu morto. O Senhor disse: Que poder o Senhor tem? Matou o elefante. O sadhu riu. De novo o Senhor falou: Agora, pode fazer o animal reviver? Isto também é possível, respondeu o sadhu.
Jogou outro punhado de terra encantada em cima do animal. O elefante debateu-se um pouco e voltou à vida. O senhor então disse: Maravilhoso é seu poder, mas posso lhe fazer uma pergunta? O senhor matou o elefante e o ressuscitou. Para que isto lhe serviu? Sente-se mais elevado? Isto o faz capaz de realizar Deus? Assim falando, o senhor desapareceu. Sutis são os caminhos do Dharma. Não se pode realizar Deus se houver o menor vestígio de desejo. Um fio não pode passar pelo buraco de uma agulha, se houver o menor fiapo. Krishna disse a Arjuna: Amigo, se quiser realizar-me, não poderá consegui-lo, se tiver ao menos um dos 8 poderes ocultos. É a verdade. Poder oculto certamente ocasiona orgulho e o orgulho faz uma pessoa esquecer-se de Deus. Uma vez veio aqui um homem rico e vesgo. Disse-me: O senhor é um Paramahansa. É bom. O senhor deve fazer a cerimônia dos Vaishyayana para mim. Que mente estreita ele tinha! Chamou-me de Paramahansa, mas quis que eu fizesse aquela cerimônia. Adquirir bem-estar por meio dos Vaishyayana é exercer poder oculto. Uma pessoa egoísta não pode realizar Deus. Sabe como se parece o egoísmo? É como um monte alto onde a água da chuva não pode juntar-se, a água escoa. Junta-se em terreno baixo. Ali as sementes brotam e transformam-se em árvores. Logo as árvores dão frutos. Digo a Asra: jamais pense que somente você tem o verdadeiro conhecimento e que os outros são tolos. Deve-se amar a todos. Ninguém é um estranho. É a Ari que mora em todos os seres. Nada existe sem ele. O Senhor disse a Pralada: Peça-me uma graça. Eu te vi, respondeu Pralada. É suficiente. Não necessito mais nada. Mas o Senhor insistiu e Pralada disse: Se tu tens que me conceder uma graça, faz com que aqueles que me torturaram não sofram punição. O significado dessas palavras é que havia sido Deus quem, na forma de seus perseguidores, torturara Pralada e se fossem castigados, seria na verdade, Deus quem seria castigado. Radha estava louca de prema, amor por Deus. Há também a loucura de Bhakti que Hanuman teve. Ao ver Sita entrando no fogo, ficou a ponto de matar Rama. Há, também, a loucura do conhecimento. Uma vez vi um Jnani comportando-se como um louco. Veio aqui pouco depois que o templo havia sido consagrado. As pessoas diziam que ele pertencia ao Brahmo Sabha de Ram Mohan Roy. Usava um sapato roto num dos pés, um cajado numa das mãos e na outra, um vaso com uma muda de mangueira. Depois de mergulhar no Ganges, foi ao templo de Kali, onde Aladar estava sentado. Com grande fervor começou a cantar um hino à Mãe Divina. Depois, aproximou-se de um cachorro, segurou-o pela orelha e comeu um pouco de sua comida. O cachorro não se importou. Justamente naquela ocasião, eu também estava quase experimentando um estado de loucura divina. Passando o braço em torno do pescoço de Hridai, eu disse: Ó Hrid, será que vou ter que passar pela mesma situação? Fiquei louco. Narayan Shastri veio aqui e viu-me perambulando com uma vara de bambu no ombro. Disse às pessoas: Ah, ele está louco. Naquele estado eu não podia observar quaisquer restrições de casta. A esposa de um homem de casta inferior costumava enviar-me verduras cozidas para eu comer. Eu tocava minha cabeça e lábios com os pratos de folha nos quais os mendigos comiam a refeição na casa de hóspedes do templo de Kali. Por isso Aladari disse-me: O que o senhor fez? Comeu a comida deixada pelos mendigos. Como vai casar seus filhos? Aquelas palavras deram-me raiva. Aladari era meu primo, mais velho do que eu. Mas poderia isso me deter? Disse-lhe: Seu patife. Não foi você quem se orgulhou do estudo do Gita e da Vedanta? Não foi você quem ensinou às pessoas que somente Brahma é real e o mundo ilusório? Contudo imagina que terei filhos. Que sua língua que recita o Gita, seque. A simples estudo de livros não leva a lugar algum. Pode-se recitar fluentemente de cor a parte escrita de como se toca o tambor, mas tocar o tambor é extremamente difícil.
O mestre continuou com a descrição de sua loucura divina. Uma vez saí numa excursão por alguns dias, com Mathur Babu, em seu barco. Fizemos a viagem para uma mudança de ar. Durante a viagem visitamos Navadvip. Um dia vi os barqueiros cozinhando sua refeição e fiquei observando-os. Mathur disse-me: "O que o senhor está fazendo aí?" Respondi-lhe com um sorriso: "Os barqueiros estão cozinhando e sua comida parece muito boa." Mathur pressentiu que eu seria capaz de pedir aos barqueiros um pouco de sua comida e então disse: "Vamos embora. Vamos embora. Agora não posso fazer mais essas coisas. Não tenho mais aquele estado mental. Minha comida tem que ser preparada por um Brahmin que observa a pureza cerimonial e que foi oferecida à divindade. Só assim posso comê-la." "Oh, por que estados de espírito passei?" Em Kamarpukur disse a Shimi Sankara e outros amigos de infância. "Oh, caio a seus pés e imploro-lhes que pronunciem o nome de Ari." Estava a ponto de me prosternar diante dele todos. Por isso Shimi disse: "Este é o primeiro arrobo de seu amor divino, não faz distinção entre um homem e outro. Quando a tempestade desaba e levanta poeira, as mangueiras e tamarindeiros parecem iguais. Não se pode distinguir um dos outros. Um devoto. Como pode um chefe de família continuar com seus deveres mundanos se está tomado por esta loucura bhakti ou loucura amor ou loucura conhecimento?" Mestre, olhando para ele. Há dois tipos de yogis, o revelado e o escondido. Um chefe de família pode ser um yogi escondido. Ninguém o reconhece. O chefe de família tem que renunciar mentalmente, não externamente. O senhor fala como se estivesse consolando crianças. Um chefe de família pode ser um Jnani, mas jamais um Vijnani. Mestre, pode-se vir a ser no final um Vijnani, mas não é bom forçar a ter renúncia. Keshav Singh costumava dizer: "Por que as pessoas vão tanto a ele? Um dia ele as vai ferir e elas o deixarão." Mestre, por que eu deveria ferir as pessoas? Digo-lhes: façam isso tão bem quanto aquilo. Cumpram suas obrigações mundanas e também chamem por Deus. Não lhes peço para renunciar nada. Com um sorriso, um dia Keshav estava fazendo uma conferência. Dizia: "Ó Senhor, permita que possamos mergulhar no rio de amor divino e irmos direto ao oceano de Satchitananda." As senhoras estavam sentadas atrás do biombo. Disse a Keshav: "Como podem vocês todos mergulhar para sempre?" Apontando para as senhoras, disse: "O que aconteceria com elas? De vez em quando têm que voltar à terra seca. Devem mergulhar e reaparecer de forma alternada." Keshav e os outros riram. Asra diz-me: "O senhor ama mais aqueles dotados de rajas, que possuem grande riqueza, nome e fama. Se assim fosse, por que amo pessoas como Ariginoto? Por que amo Narendra? Ele não pode comprar nem mesmo sal para suas bananas tostadas." Shri Ramakrishna deixou o aposento e foi para o bosque de pinheiros, conversando com M. Um devoto seguiu-os, levando água e toalha. O mestre falava sobre sua intenção de ir ao Star Theater. Disse a M: "O que Ram disse aplica-se a pessoas rajásicas. Para que serve reservar um lugar caro?" Mais ou menos às 5 horas daquela tarde, Shri Ramakrishna dirigiu-se a Calcutá. M. Mahendra Mukherjee e alguns devotos acompanharam-no na carruagem de Mahendra. Pensando em Deus, o mestre entrou em êxtase. Depois de muito tempo retomou a consciência do mundo. Disse: "Aquele sujeito Asra ousa me ensinar o patife." Depois de uma breve pausa, disse: "Beberei um pouco de água." A miúdo fazia esses comentários a fim de trazer à mente o plano dos sentidos. Mahendra, A.M. "Posso trazer alguma coisa para ele comer?" M. "Não, ele não comerá nada agora." Mestre, ainda em êxtase: "Quero comer." Mahendra levou o mestre ao seu moinho de trigo de Atibaga. Depois de um pequeno descanso, Shri Ramakrishna estava pronto para ir ao teatro.
Mahendra não se importava de levá-lo à sua casa, porque o mestre não tinha sido ainda apresentado a seu pai. Priyanath, segundo irmão de Mahendra, também era devoto do mestre. Shri Ramakrishna estava sentado num estrado sobre o qual havia sido estendido um tapete, conversando sobre assuntos espirituais. Mestre, a M e aos outros. Certa vez, enquanto ouvia os diversos incidentes da vida de Chaitanya, Asra disse que todos eram manifestações de Shakti, que Brahma, o espírito que tudo permeia, nada tinha a ver com ela. Mas pode haver Shakti sem Brahma? Asra quer acabar com os ensinamentos deste lugar. Realizei que Brahma e Shakti são idênticos como água e sua umidade, como fogo e seu poder de queimar. Brahma mora em todos os seres como Bibu, a consciência que tudo permeia, embora sua manifestação seja maior em alguns lugares do que em outros. Além disso, Asra diz que qualquer um que realize Deus tem que adquirir os poderes sobrenaturais de Deus, que ele possui esses poderes, embora possa ou não usá-los. Sim, deve-se ter controle sobre esses poderes sobrenaturais. Todos riem. Mestre, sorrindo. Sim, deve-se tê-los. Que mesquinho! Quem jamais desfrutou o poder, nem a riqueza, anseia por eles, mas um verdadeiro devoto jamais ora a Deus por eles. Shri Ramakrishna lavou o rosto. Prepararam-lhe. Disse a M. Já é o crepúsculo? Se for, não vou fumar. No crepúsculo deve-se abandonar todas as atividades e lembrar-se de Deus. Assim falando, olhou para os cabelos do braço. Queria ver se poderia contá-los. Se não pudesse, era sinal do crepúsculo. Mais ou menos às 8:30 da noite, a carruagem de Shri Ramakrishna e devotos chegou ao Star Theatre na rua Beaton. Estava acompanhado de M, Baburão, Mahendra e mais 2 ou 3. Falavam dos lugares a serem reservados, quando Girish Chandra Ghosh, diretor do teatro, acompanhado de vários funcionários, aproximou-se da carruagem, saudou o mestre e levou-o com sua comitiva para cima. Girish havia ouvido falar do mestre e estava muito feliz de vê-lo no teatro. O mestre foi conduzido a um dos camarotes. M sentou-se ao lado dele, Baburão e 1 ou 2 devotos sentaram-se atrás. O vestíbulo estava fericamente iluminado. O mestre olhou para baixo, na plateia, e viu que estava repleta. Os camarotes também estavam cheios. Em cada camarote havia um homem abanando os presentes. Shri Ramakrishna estava muito contente e disse a M, com seu sorriso infantil: "Ah, é bom estar aqui. Estou feliz em ter vindo. Sinto-me inspirado quando vejo muita gente reunida. Percebo claramente que o próprio Deus tornou-se tudo." M. É verdade, senhor. Mestre. Quanto vão nos cobrar aqui? M. Não vão nos cobrar nada. Estão contentes porque o senhor veio ao teatro. Mestre. É tudo devido à graça da Mãe Divina. O Chaitanya Lila ia começar. Era uma peça sobre os primeiros anos de Shri Chaitanya, conhecido também como Nimai, Gaur, Gora e Gauranga. A cortina subiu, a atenção da plateia voltou-se para o palco. A primeira cena descreve o conselho do pecado e das 7 paixões. Numa trilha da floresta caminham Viveka, Vairagya e Bhakti, conversando. Bhakti diz às suas companheiras: Gauranga nasceu em Nádia, portanto, as Vidyadharis, Munis e Rishis desceram à terra disfarçados, para prestar-lhe homenagem. Ela canta: Bendita na verdade é a terra. Gora nasceu em Nádia. Contemple as Vidyadharis chegando em carros para adorá-los. Contemple os Munis e Rishis, que vêm atraídos pela magia do amor. As Vidyadharis, os Munis e os Rishis cantam um hino a Gauranga e o adoram como uma encarnação de Deus. Shri Ramakrishna assistia à cena e, tomado de êxtase, disse a M, olha. Sábios. Ó Keshava, concede tua graça a teus infortunados servos. Ó Keshava, que aprecias vagar pelos matos e bosques de Vrindavana. Deusas, ó Madhava, feiticeiro de nossas mentes. Doce Uno,
que ousas roubar nossos corações, tocando suavemente tua flauta. Coro. Entoa, ó mente, o nome de Ari. Cante em alta voz o nome de Ari. Louve o nome do Senhor Ari. Sábios. Ó tu, eterna juventude de Braja, domador da feroz Cália, destruidor do medo dos aflitos, deusas, bem-amado de olhos curvados e diadema de arqueadas penas de pavão, enfeitiçador do coração de Shri-Radha. Sábios, tu, poderoso que levantaste o Govardhana, todo enfeitado de flores silvestres, ó Damodara, flagelo de Kansa. Deusas. Ó tu escuro, que brincas alegremente com as doces pastoras gopis de Vrindavana. Coro. Entoe, ó mente, o nome de Ari, cante em alta voz o nome de Ari, louve o nome do Senhor Ari. Quando as Vidyadharis cantaram os versos, bem-amado de olhos arqueados e diadema de arqueadas penas do pavão, o mestre entrou em samadhi profundo. A orquestra continuou tocando, mas ele não tinha consciência do mundo exterior. Uma outra cena. Um convidado chegou à casa de Jagannath Mishra, pai de Nimai. O menino Nimai brincava, cantando muito feliz, com seus amigos. Digam-me, onde está minha Vrindavana abençoada? Onde está a mãe Yashoda? Onde está o pai Nanda e o irmão Balai? Onde estão minhas vacas gêmeas, a preta e a branca? Digam-me, onde está minha flauta mágica? Meus amigos Sudama e Sridama? Onde está a margem do meu Yamuna? Meu Baniano? Onde estão minhas amadas gopis? Onde está Radha, rainha do meu coração? O convidado fechou os olhos enquanto ofereci comida ao senhor. Nimai corre para ele e come a comida do prato. O convidado reconhece Nimai como uma encarnação de Deus e procura agradá-lo com um hino das 10 encarnações. Antes de se despedir dos pais de Gauranga, canta, glória agora, a fonte de felicidade? Salve Gauranga, Redentor da terra! Ajuda dos desamparados, vida dos vivos! Que exterminas o medo nos corações dos medrosos! Tempo após tempo vemos teu jogo, revelando novos jogos, ânimos sempre novos, novas ondas rolando, novas histórias para contar. Tu que suportas o fardo do mundo inteiro, derrama sobre nós o néctar do amor. Retira nossa dor e aflição. Tu que moras na caverna do prazer do amor, esperança dos sofredores, que castigas o pecado, açoito dos maus. Salve! Ouvindo o hino, o mestre vibrou em êxtase. A próxima cena passa-se em Navadvipa às margens do Ganges. Depois de banhar-se na água sagrada, os homens e mulheres brahmins empenham-se na adoração, à margem do rio. Quando fecham os olhos, Nimai rouba suas oferendas de alimento e começa a comê-las. Um Brahmin perde o controle e diz, seu patife, velhaco, você está carregando minha oferenda a Vishnu. Desgraça cairá sobre ti. Nimai agarra-se à oferenda e está a ponto de fugir. Muitas mulheres amam-no afetuosamente e não podem suportar que ele vá embora. Gritam para ele, volta, ó Nimai! Volta, ó Nimai! Nimai fica surdo a seus apelos. Uma das mulheres, contudo, conhece o encanto irresistível que o trará de volta. Entoa, em alta voz, o nome de Ari. Imediatamente Nimai repete o nome de Ari e volta. M estava sentado ao lado do mestre. Shri Ramakrishna não podia controlar-se. Gritou, ah! E derramava lágrimas de amor. Disse a Baburão e a M, não façam alvoroço se eu entrar em êxtase, ou em samadhi. Senão as pessoas do mundo me tomarão por um impostor. Outra cena, Nimai está investido com o cordão dos Brahmins. Veste a roupa ocre tradicional do sannyasi. Mãe Sachi e as mulheres da vizinhança passeiam, enquanto ele pede esmola, cantando. Ponha um pouco de comida, em minha tigela, por favor. Sozinho vagueio, recém-feito yogi, pelas estradas do mundo. Povo de Braja, amo vocês, e assim, de tempos em tempos, chego a vocês, ao chamado da fome imploro meu alimento de porta em porta,
o sol está baixo e devo procurar meu lar nas margens do Yamuna. Minhas lágrimas caem em suas águas, enquanto murmurantes fluem. Os espectadores deixaram o palco. Nimai permanece só. Os deuses, disfarçados em homens e mulheres bramins, cantam seus louvores. Homens, teu corpo brilha como a luz líquida do luar. Usaste a roupa sob a forma diminuta do homem. Senhor, nós te saudamos. Mulheres, feiticeiro do coração das gopis, tu vagueias nos bosques de sombra, em volta do vale de Vrindavana. Nimai. Salve Shri Krishna. Glória Radha. Homens, os jovens de Braja são teus amigos. Tu contens orgulho da arrogância amada. Mulheres, teu amor enlouqueceu as gopis. Em êxtase, o Yamuna estremece. Homens, Narayana, enganador dos demônios. Refúgio dos deuses atemorizados. Mulheres, ó amante de Braja, tu mendigas o amor das graciosas donzelas de Braja? Nimai. Salve Radha! Salve Radha! Ouvindo a música, o mestre entrou em Samadhi, a cortina caiu e a orquestra continuou a tocar. Nova cena. Shirivas e outros devotos conversam defronte da casa de Advaita. Mukunda canta. Não dorme mais. Por quanto tempo ficará encerrada no sono de Maya, ó mente? Quem é você? Por que nasceu? Seu verdadeiro ser está esquecido. Mente, por fim abre seus olhos e desperta dos sonhos maus. Você é uma tola ao se ligar assim ao espetáculo passageiro da vida, quando em você vive a felicidade eterna. Saia das trevas, mente tola. Saia e saúde o sol nascente. Shri Ramakrishna elogiou a voz do cantor. Outra cena. Nimai está em casa. Shirivas vem visitá-lo. Primeiro encontra Sashi. A mãe chora e diz: meu filho não atende às suas obrigações domésticas. Meu filho mais velho, Visvarupa, renunciou ao mundo e meu coração dói desde então. Agora, temo que Nimai siga seus passos. Nimai chega a Sashi e diz a Shirivas: olhe para ele. As lágrimas escorrem pelas suas faces e peito. Diga-me como posso me libertar dessas ideias. Ao ver Shirivas, Nimai agarra-se a seus pés e diz, com os olhos cheios de lágrimas: ai de mim! Reverenciado Senhor, ainda não consegui devoção a Krishna. Fútil é esta vida miserável? Diga-me, Senhor, onde está Krishna? Onde encontrarei Krishna? Dê-me a poeira de seus pés com sua bênção, para que eu possa realizar o uno azul com a grinalda de flores silvestres pendentes de seu pescoço. Shri Ramakrishna olhou para M. Estava ansioso para dizer algo, mas não pôde. Sua voz estava embargada de emoção, lágrimas escorriam de suas faces. Com os olhos fixos observava Nimai, agarrando-se aos pés de Shirivas, dizendo: Senhor, ainda não alcancei devoção a Krishna. Nimai havia aberto uma escola, mas não podia mais ensinar aos estudantes. Gangadas, seu antigo mestre, vem persuadi-lo a dar atenção aos deveres mundanos. Diz a Shirivas: ouça, Shirivas, também somos brahmins e dedicados à adoração de Vishnu, mas vocês estão arruinando os planos mundanos de Nimai. Mestre, A.M. Esse é o conselho dos sábios mundanos. Faça isso e também aquilo. Quando o homem mundano ensina espiritualidade, sempre aconselha um compromisso entre o mundo e Deus. M. Sim, senhor, é verdade. Gangadas continua argumentando com Nimai. Diz: Nimai, sem dúvida você é versado nas escrituras. Raciocine comigo. Explique-me se há qualquer outro dever superior aos deveres mundanos. Você é um chefe de família. Por que descuidar dos deveres de um chefe de família e seguir os deveres dos outros? Mestre, A.M. Viu? Está tentando persuadir Nimai a assumir um compromisso. M. Sim, senhor. Nimai diz a Gangadas:
Não sou indiferente aos deveres de um chefe de família. Ao contrário, é meu desejo situar-me nos dois lados. Mas, reverenciado Senhor, não sei o que é que me faz continuar. Não sei o que fazer. Quero permanecer na praia, mas não posso. Minha alma vai se afastando. Estou desamparado. Minha alma busca constantemente mergulhar de vez no oceano infinito. Mestre! Ai de mim! A cena muda. Nityananda chegou em Navadvip. Encontra Nimai a quem havia buscado. Este, por sua vez, também o estava procurando. Quando se encontraram, Nimai disse-lhe: abençoada minha vida! Realizado está meu sonho. Você me visitou em sonho, depois desapareceu. O mestre falou com a voz trêmula de emoção. Nimai disse que o vira em sonho. Nimai estava em êxtase e conversa com Advaita, Shirivas, Áridas e outros devotos. Nitai canta segundo o estado espiritual de Nimai. Onde está Krishna? Onde está meu Krishna? Não está no bosque, minhas amigas. Deem-me Krishna. Tragam-me meu Krishna. O coração de Radha só o conhece. Ao ouvir esta canção, Shri Ramakrishna entrou em Samadhi. Permaneceu neste estado durante muito tempo. A orquestra continuava tocando. Gradualmente a mente voltou ao plano relativo. Nesse meio tempo, um jovem de Kardara, nascido na santa família de Nityananda, entrara no camarote. Ficou de pé atrás da cadeira do mestre. Ao vê-lo, Shri Ramakrishna encheu-se de alegria. Segurou sua mão e falou-lhe afetuosamente. De vez em quando dizia: por favor, sente-se aqui. Sua simples presença desperta meus sentimentos espirituais. Brincava afetuosamente com as mãos do jovem e, com afeto, tocou seu rosto. Depois que ele se retirou, Shri Ramakrishna disse a M. Ele é um grande erudito. Seu pai é um grande devoto de Deus. Quando vou a Kardara visitar Chamazundar, o pai me presenteia com oferendas sagradas, que não se pode comprar por 100 rúpias. Esse jovem tem bons traços. Uma pequena sacudida despertará seu espírito inteiro. Ao vê-lo, meu estado espiritual é despertado. Teria entrado em êxtase se ele tivesse ficado mais tempo. Sobe a cortina. Nityananda caminha numa procissão com seus companheiros, cantando o nome de Hari. Encontra-se com dois patifes, Jagai e Madai, inimigos jurados de todas as pessoas religiosas. Madai atinge Nitai com um pedaço de jarro partido. Nitai, ferido, sangra profundamente, mas não dá importância, tão inebriado está com o amor de Deus. Shri Ramakrishna estava em êxtase. Nitai abraça ambos, Jagai e Madai, e entoa uma canção para os dois. Jagai, Madai, ó venham e dancem, cantando com fervor, o nome de Hari. Que importa que vocês me tenham batido? Dancem, queridos amigos, em nome de Hari. Cantem o nome de nosso bem-amado. Ele os abraçará no deslumbramento do amor. Deixem que os céus ressoem com seu nome. Vocês não experimentaram emoção verdadeira, chorem ao cantarem o nome de Hari, e verão a lua de sua alma. Eu amorosamente lhes daria o nome de Hari. Nitai lhe chama para compartilhar seu amor. Nimai fala com Sachi sobre seu desejo de ingressar na vida monástica. Sua mãe desmaia e cai no chão. Nessa altura muitos espectadores começaram a chorar. Shri Ramakrishna permaneceu imóvel, olhando fixamente para o palco. Uma única lágrima apareceu no canto dos olhos. A representação acabou. Shri Ramakrishna estava prestes a subir na carruagem. Um devoto perguntou-lhe se ele gostara da peça. O mestre disse com um sorriso: achei a representação igual à realidade. A carruagem seguiu para o moinho de Mahendra. Subitamente Shri Ramakrishna entrou em êxtase e murmurou para si, com uma voz doce: ó Krishna! Ó Krishna! Krishna é conhecimento. Krishna é alma. Krishna é mente. Krishna é vida. Krishna é corpo. Continuou: ó Govinda, tu és minha vida.
Tu és minha alma. A carruagem chegou ao moinho. Mahendra, com ternura, serviu vários pratos ao mestre. M sentou-se a seu lado. Afetuosamente disse a M: Tome aqui, coma um pouco. Colocou alguns doces em suas mãos. Com Mahendra e alguns devotos, Shri Ramakrishna saiu de carruagem para o templo de Dakshinesvar. O mestre estava feliz. Cantou sobre Gauranga e Nitai. M acompanhou-o. Gaur e Nitai, ó irmãos abençoados! Ouvi dizer quão bondosos vocês são. E, portanto, vim vê-los. O mestre e Mahendra falaram sobre a intenção deste último fazer uma peregrinação. Mestre, sorrindo. O amor divino em você está despontando. Por que eu deixaria desvanecer? Volte logo. Muitas vezes pensei em visitar esse lugar. Por fim, o fiz. Estou tão feliz. Mahendra. Minha vida é certamente abençoada, Senhor. Mestre. Você já era abençoado. Seu pai é também um bom homem. Conheci-o outro dia. Tem fé no Adhyatma Ramayana. Mahendra. Por favor, abençoe-me para que eu possa ter amor a Deus. Mestre. Você é generoso e simples. Não se pode realizar Deus sem sinceridade e simplicidade. Deus está longe, bem longe do coração dos falsos. Perto de Shambhazar, Mahendra despediu-se do mestre e a carruagem continuou. Apêndice 1. Varika Babu. Filho de Mathur Babu. 2. Um dia o Brahmin gordo disse-me a respeito de Narendra, com as mãos postas: Senhor, ele tem pouca educação. Por que o senhor deveria ficar tão inquieto por ele? Apelido de Prankrishna, devoto do mestre. 3. Em todos os lugares espalhou-se a notícia de que havia chegado um homem que morrera 7 vezes e voltara à vida novamente. Referência ao Samadhi do mestre. 4. O senhor é um descendente de Advaita, íntimo companheiro de Shri Chaitanya. 5. Conte-nos a história de Shakashila. Pássaro semelhante ao milhano. 6. Por que as pessoas inclinam-se diante de um Shankashila? Quando Kansa estava a ponto de matar a Mãe Divina, ela fugiu tomando a forma de um Shankashila. Mesmo hoje em dia as pessoas veneram este pássaro. A história seguinte está ligada ao nascimento de Shri Krishna. Kansa, rei de Mathura, era a verdadeira personificação do mal. Sua irmã, Devaki, estava casada com Vasudeva. Quando Kansa soube que um filho de Devaki o mataria, e que sua irmã já estava esperando um filho, quase a matou, mas poupou sua vida com a promessa de lhe entregar a criança, assim que ela nascesse. Tanto Vasudeva como Devaki foram mantidos na prisão, sob forte guarda. Na prisão nasceram os 7 filhos de Devaki, e um atrás do outro, e todos foram mortos pelo malvado Kansa. A 8ª criança foi Shri Krishna. Imediatamente após seu nascimento, Vasudeva, com a ajuda divina, atravessou o rio Yamuna e levou-o até a vila de Gokula, onde Nanda e sua esposa Yashoda viviam. Acabará de nascer-lhes uma filha, que era a encarnação do poder divino. Shri Krishna foi trocado pela menina, que foi enviada a Kansa como sendo a criança recém-nascida de Devaki. Kansa ia matá-la, mas ela voou para o céu na forma de um pássaro, o Shankashila, dizendo que o matador de Kansa estava salvo em Gokula. É por esta razão que o Shankashila é muito respeitado. No final, Shri Krishna matou Kansa. 7. Respeita os Shaktas, os Vaishnavas e também os Vedantistas. É por isso que pessoas de todas as seitas vêm aqui, e cada uma pensa que pertenço à sua escola. Respeito, também, os modernos Brahmajanis. Membros do Brahmo Samaj. 8. Vijay está atualmente num maravilhoso estado mental. Vijay Krishna Goswami, ainda que nascido de uma família Vaishnava, tornou-se membro do Brahmo Samaj. Mais tarde voltou à adoração do Deus pessoal. 9. Uma vez acompanhou-me até a escola de Gadadhar, célebre santo Vaishnava. 10. Sua presença criou um problema no Sadharam Brahmo Samaj.
Vijay e vários amigos seus, devido à desavença com Keshab, desligou-se da organização de Keshab e fundou a Sadharam Brahmo Samaj. 11. Cantei canções adequadas a seu temperamento Vaishnava, mas tenho que cantar de maneira diferente quando Shaktas ou outros vêm aqui. Aqui, vêm pessoas de todas as seitas, Vaishnavas, Shaktas, Kartabajas, Vedantistas e também, membros do moderno Brahmo Samaj. Referindo-se a si mesmo. 12. Para o Baruari, provém-se várias imagens porque as pessoas de seitas diferentes vão participar dele. Festival religioso cujos custos são arcados por toda a comunidade. 13. Hoje é lua nova. Vá ao templo de Kali. Noite de lua nova é especialmente auspiciosa para o culto da Mãe Divina. 14. Quando tiraram as roupas de Draupadi ela, chorando sinceramente, orava a Deus. Esposa de um dos irmãos Pandavas. A fim de humilhá-la diante da corte, Duryodhana ordenou que lhe tirassem as roupas. 15. Conhecimento a esse ponto. Então, por que toda essa adoração formal? Isto é, realização da identidade do Guru e Deus. 16. Pratiquei a disciplina dos Tantras sob a árvore Bel. Naquela época não via diferença entre o tulsi sagrado e qualquer outra planta. Naquele estado às vezes comia os restos da comida de um chacal, comida que ficava exposta a noite inteira, parte da qual poderia ter sido comida pelas cobras ou outros animais. Sim, comia aqueles restos. Em certa forma do culto tântrico, a comida é oferecida aos chacais, companheiros da deusa Kali. 17. Ao praticar as disciplinas dos Vedas, tornei-me um sannyasi. Costumava deitar-me no Chandni e dizer a Hridai: sou um sannyasi. Vou tomar minhas refeições aqui. O Chandni é um pórtico aberto no templo, com degraus descendo até o Ganges. Segundo a tradição ortodoxa hindu, é proibido a um monge viver numa casa. 18. Depois me foi revelado que o próprio Deus tornou-se o universo e todos os seres vivos e os 24 princípios cósmicos. É como o processo de evolução e involução. Isto é, o próprio Deus envolve como universo, por ocasião da criação, e nomes e formas são envolvidos novamente em Deus, por ocasião da dissolução. 19. Lembrou-se que a madeira das árvores Babla foi usada nos cabos das pás com as quais o jardineiro do templo de Chamazundar cavava. Um nome de Krishna. 20. Ali vi um menino inglês apoiado numa árvore, com o corpo dobrado em 3 lugares. Esta cena trouxe-me imediatamente a visão de Krishna e entrei em Samadhi. Algumas imagens de Krishna são dobradas em 3 partes do corpo: pescoço, cintura e joelhos. 21. Por isso Aladri disse-me: o que o senhor fez? Comeu a comida deixada pelos mendigos. Como vai casar seus filhos? Segundo as regras da sociedade hindu, os brahmins perdem a casta, se comerem alimento deixado ou tocado por pessoas de casta inferior. 22. O senhor ama mais aqueles dotados de rajas, que possuem grande riqueza, nome e fama. Se assim fosse, por que amo pessoas como Ariginoto? Referindo-se a Latu. 23. Certa vez enquanto ouvia os diversos incidentes da vida de Chaitanya, Asa disse que todos eram manifestações de Shakti e Brahma, o espírito que tudo permeia, nada tinha a ver com ela. Mas pode haver Shakti sem Brahma? Asra quer acabar com os ensinamentos deste lugar. Referindo-se a si mesmo. 24. Vidyadharis. Semideusas. 25. Um convidado chegou à casa de Jagannath Mishra, pai de Nimai. O menino Nimai brincava, cantando muito feliz, com seus amigos. Nesta canção Gauranga identifica-se com Krishna. 26. Tu contens o orgulho da arrogância amada. Deus do amor, na mitologia hindu.